Hora da coluna de Direito do Jornal da Correio. Hoje vamos falar sobre estágios. O advogado Paulo Vitor Souto está aqui comigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, primeiro, explica pra gente como é que funciona, né? Quais são as características de um contrato de estágio. Linda, o contrato de estágio, ele não é um contrato de trabalho. Isso é preciso deixar claro. Ele é um contrato especial, regulado por lei própria e que objetiva incluir pessoas que estão na universidade, em cursos técnicos, no âmbito do mercado de trabalho. Esse estágio ele é regulado, como eu disse, por uma lei própria e que não se confunde com um contrato de trabalho propriamente dito. Consequentemente, não se confunde com um contrato de jovem aprendiz, que é um contrato de trabalho. Certo. Algumas características do estágio são o fato de que há uma obrigatoriedade do estudante de ser estudante e de estar estudando numa universidade ou num curso técnico. E, por consequência, há uma relação triangular, na qual a instituição de ensino tem que fazer parte dessa relação. Ou seja, não existe a possibilidade de um contrato de estágio ser celebrado entre apenas um estudante e uma determinada empresa. É preciso que a instituição de ensino também intermedie isso. Você estava falando agora sobre o jovem aprendiz, né? Nos últimos anos a gente tem visto, né, nas grandes empresas, em várias empresas, essa abertura, né, para essa categoria de jovem aprendiz. Qual a diferença entre, muita gente tem dúvida, né, estágio, jovem aprendiz, o que é que diferencia um do outro? Há, de fato, Linda, uma certa confusão e uma mistura desses dois tipos de contratos. O jovem aprendiz é um contrato de trabalho propriamente dito, mas é um contrato de trabalho especial, um contrato de trabalho temporário, que há uma limitação de tempo de no máximo 2 anos. E diferente do estágio, também é uma limitação de idade. O contrato de um jovem aprendiz só pode ser celebrado com pessoas de no mínimo 14 anos e no máximo 24, exceto os portadores de necessidades especiais que não têm idade limite. O contrato de estágio, Linda, por sua vez, ele é um contrato que tem como idade mínima 16 anos, mas não há limitação de idade em relação ao contrato de estágio. Essas são algumas das diferenças, mas é preciso deixar claro que pelo jovem aprendiz ser um contrato de trabalho, ele tem alguns direitos resguardados dos trabalhadores normais, como o FGTS, como as férias, mas com algumas ressalvas também. Férias devem ser concedidas preferencialmente nas férias dos cursos técnicos. O FGTS tem uma redução de 2%, ou seja, não é como um trabalhador normal de 8%. Além de diversas outras peculiaridades que realmente são inerentes ao contrato de jovem aprendiz. Se o trabalhador, estando nessa situação, né, enquanto jovem aprendiz ou estagiário, ele se sentir furtado de algum direito, o que é que ele deve fazer? Ele deve procurar também o Ministério do Trabalho, enfim, é a mesma burocracia, é o mesmo sistema de um trabalhador normal, por exemplo, efetivo, vamos dizer assim? Sim, ambos. E o que você está relatando, às vezes, acontece de forma muito mais recorrente. Pelo estágio, especialmente, ser uma mão de obra especializada e barata, é normal que alguns empregadores, obviamente não todos, deturpem a função do estagiário e terminem atribuindo mais funções do que o necessário, do que o possível para o estagiário. Por essa razão, se ele se sentir lesado, é possível que ele procure, sim, a Justiça do Trabalho, procure o Ministério do Trabalho e Emprego ou mesmo o Ministério Público do Trabalho. E uma ressalva que você bem mencionou, a razão de, ultimamente, ter sido muito difundida a questão do jovem aprendiz. Há uma obrigatoriedade de empresas em contratar jovens aprendizes, o que não acontece com o estágio. Ao contrário, o estágio tem uma limitação de pessoas que vai de acordo com a quantidade de empregados. O jovem aprendiz tem uma quantidade mínima e quantidade máxima, mas há uma obrigatoriedade para determinados tipos de empresas. Entendi. Então, tá esclarecido algumas dúvidas. Obrigada, Paulo, pela sua participação. Até a próxima. Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador. Boa noite.